Então, entrando no tema da live especificamente, o que que nós temos? Estava marcado para quarta-feira terminar o julgamento sobre se o que está escrito na Constituição realmente está escrito na Constituição ou se o que está escrito na Constituição não está escrito na Constituição, né? Então, o que que está escrito na Constituição? Está escrito vedada a recondução para o cargo, ou seja, Maia e Alcolumbre não poderiam ser reeleitos, certo? É isso que está escrito lá. Aí eles inventaram porque era conveniente politicamente, afinal de contas, Maio e Alcolumbre são os responsáveis pelo presidente Bolsonaro não conseguir avançar as pautas pelas quais foram eleitos para avançar, tá? Eles têm muita responsabilidade nisso. O pessoal fica, ai, porque o Bozo me traiu, ai, porque quando eu casei com o Bozo ele me prometeu, mimimi, pipipi, papapó, sem levar em consideração que, na realidade, essas coisas elas têm a ver com mudança legislativa, né? E nem o Bolsonaro não contava com a situação dos caras se meterem, inclusive, em decreto. Quando não é a Câmara e o Senado que se metem, é o STF que se metem, tá? Nenhum presidente até hoje sofreu tanta retaliação desse jeito, certo? Dentro dessa perspectiva, quem está realmente fazendo o trabalho, né, de defender a esquerda e impedir o avanço da pauta vencedora da eleição é Maia Alcolumbre, tá? Isso é um fato, certo? O desempenho do Bolsonaro seria muito melhor se ele tivesse um presidente da Câmara e um presidente do Senado que simplesmente não quisessem fuder com os negócios. Exemplo, o decreto 9785, certo? Se tivesse um presidente da Câmara ou um presidente do Senado favorável, ele simplesmente podia dizer assim, o PDL suspendendo o decreto, nós vamos ver, depois a gente vota. Quando der vontade, a gente vota. Terça-feira a gente vota o PDL. E pronto. Então, existe esse fato, tá? Apesar de todo mundo fingir que não, porque não é conveniente, é mais conveniente fomentar nas pessoas essa esse sentimento de ai, o Bozo me traiu, não voto mais no Bozo. É melhor comentar. Toda vez que você dá esse bote com o bumbum, um esquerdista festeja de alegria, toma uma cervejinha, com seu dinheiro ainda por cima, porque esquerdista não trabalha, né? Só usa dinheiro dos outros. Então toda vez que você dá esse bote com o bumbum, o esquerdista comemora. É, exatamente, Tadeu Azevedo. Toda vez que você dá esse bote com o bumbum, o esquerdista ganha asas. Então o que acontece? Eles tentaram, via uma ação judicial, interpretar a Constituição para ver escrito lá o que não está escrito, certo? E o que eles queriam ver escrito lá? Eles queriam ver escrito o seguinte: tá escrito que não pode, mas como teve a PEC da reeleição, então eles entendem que deveria, pelo princípio da igualdade, eu não sei qual que é o malabarismo retórico que eles iam fazer, mas eles iam considerar inconstitucional o texto da Constituição, o que é um absurdo completo. Ia ser votado, estava na dúvida se ia passar possibilidade de reeleição para os dois, possibilidade de reeleição só pro Alcolumbre e não pro Maia, porque o Maia ele já fez um mandato tampão, acho que ele fez um ano. Aí quando teve a eleição do Bolsonaro, ele foi reeleito para presidente, dele tem mais 2 anos, ele está entrando para o terceiro ano, por 3 anos e meio. Aí eles iam entender, e aí foi o voto do Cássio Nunes, para que, como a reeleição só pode uma vez, o Maia não poderia, mas o Alcolumbre poderia, tá? Guardem essa informação. Cássio Nunes votou. Alcolumbre pode, Maia não pode. Xaxixo, tá? E tava para votar o Fachin, o Fux e o Barroso, tá? O Fachin e o Fux provavelmente votariam contra, porque eles são mais técnicos. O Fux é o mais técnico de todos, né? E daí não precisa ser também um gênio, né, para ler. É só ler o texto constitucional, vedada a recondução, né? Então não precisava ser muito gênio. Aí o Fachin também costuma votar de acordo com a Constituição. A Rosa Weber, os tradicionais que são mais lógicos, tinham votado pelo texto da Constituição, estava empatadinho lá. A preocupação era, provavelmente o Barroso ia votar a favor em ativismo judicial, né, para fuder com o Bolsonaro. Aí o Fachin ia votar contra e o Fux ia votar contra. Aí ia dar um empate técnico. E daí ia valer o voto do Nunes, né, do CAC Nunes, que ia ficar assim: tinha maioria para a reeleição do Alcolumbre, mas não tinha maioria para a reeleição do Maia. Muito conveniente para o Bolsonaro isso, tá? E aí que eu acho que veio o grande pulo do gato
e o resultado adiantado para hoje, porque esses votos iam acontecer só na quarta-feira, tá? O que eu acredito que deve ter acontecido, tá? O pessoal da esquerda, principalmente o Barroso, se ligou de um ponto importante. Se ligou de um ponto importante. O Maia em si, é hoje o principal opositor, tá? O Alcolumbre estava dando sinais de que iria se render ao Centrão, e o Centrão está Bolsonaro desde criancinha neste momento, tá? O pessoal ficou com aqueles papos de ai, porque o Bolsonaro tem que aprender a articular, porque o Bolsonaro não articula, que o Bolsonaro tem que articular, o Bolsonaro tem que dialogar, Bolsonaro tem... E o Bolsonaro foi lá e fez isso mesmo, entendeu? O Centrão está com o Bolsonaro desde criancinha. O que significa que o Maia já estava meio carta fora do baralho. Já o Alcolumbre não, né? Porque aonde o Bolsonaro tem menos apoio é no Senado, certo? Dentro dessa perspectiva, o que me parece que ocorreu, e eu não tenho nada além da lógica que me permita concluir isso, tá? Portanto, alerta, é folclore tirado da bunda, tá? É folclore tirado da bunda, certo? Estou apenas pegando as peças e retirando uma conclusão lógica. Eu não tenho fonte nenhuma, certo? Posso estar completamente equivocado. Mas o que me parece? Me parece que o Bolsonaro prometeu para o nosso querido amigo Batoré o seguinte: Batoré, é o seguinte, se você parar de me fuder no Senado, eu garanto a tua reeleição. Beleza? Beleza. O Batoré falou, mas, querido Bozo, meu querido Bozo, é exatamente, Tadeu, é acho. E como diria um amigo meu, acho é pior do que lepra, né? Volta e meia, e aí, vamos fazer? Eu falei, eu acho, né? Eu falava, acho é pior que lepra, né? Então, o Alcolumbre chegou pro Bozo, falou, Bozo, querido Bolsoringa, né? Querido Bozo, tem como quebrar essa reeleição para mim aí, né? E o Bozo falou, querido Batoré, meu querido Batoré, eu vou falar com o Cac Nunes, eu acho que ele dá uma, né? Ele sempre deu a decisão dele lá copiada dos outros, né? Tem como ele dar uma decisão copiada dos outros também, né? Copia metade, a outra metade não copia, a gente bota no cu do Maia, mas o teu eu alivio, tá? E foi o que aconteceu. Até hoje, às 11 horas da noite, a maior probabilidade é de que seria decidido que o Nhonho ia tomar no cu, mas o Batoré ia se reeleger. E mais, ele ia se reeleger pelo voto de Minerva do Cac Nunes, o que significa que o nosso querido Bolsoringa ia poder chegar lá no Batoré e falar, querido Batoré, o que é teu tá pago. Agora é sua hora de pagar, certo? E tem um detalhe importante, um detalhe bem importante que me leva a essa conclusão. Já estava tendo revoltinha no Senado. Senadores de extrema esquerda já tinham mandado recado que não iriam permitir a reeleição do Batoré. Só que a questão é a seguinte, se o STF decidisse que podia, tá, o Batoré ia precisar de apoio da base do Bolsonaro, certo? Na Câmara. E o Alcolumbre estava precisando de apoio de deputados, precisando de apoio dos partidos, tá? Por que eu digo isso? Da onde que eu tiro isso? Eu tiro isso do fato de que o Batoré tirou foto com o nosso amigo Milk, prometendo para o nosso amigo Milk a votação para ontem do PL 3723 sem alterações. Batoré prometeu mundos e fundos para o Milk, certo? Isso fez com que o relator do 3723 no Senado ficasse meio preocupado, né? Eu e mais alguns colegas avisamos o senador das postagens do nosso amigo Milk, certo? E o senador deu uma conversada lá com o Batoré e o Batoré prometeu para o senador que a relatoria era dele, né? Que ele só estava atendendo uma demanda do deputado, tá? Presidente do Senado atendendo demanda de deputado, meus amigos, é porque está precisando de um favorzinho, certo? Favorcinho. Então, me parece bastante claro que
Ficou combinado que iam botar no cu do Maia, certo? O Cac Nunes ia fazer o voto de Minerva, dando a reeleição do Batoré, e o Batoré ia precisar do apoio do Centrão para conseguir se reeleger, porque lá no Senado, o pessoal não estava muito contente não, certo? Então vejam bem, meus amigos, acredito que, talvez por uma genialidade acidental, como tem acontecido com frequência no governo Bolsonaro. Bolsonaro faz umas cagadas, mas umas cagadas, que no final, por uma... Aí eu acho que deve ser iluminação divina mesmo, certo? Elas acabam dando certo no final, certo? Bolsonaro solta os limões, né? E acaba saindo uma limonada, quiçá até uma caipirinha, tá? Então o que eu acredito que aconteceu? O que aconteceu? Ia ficar acidentalmente muito bom pro Bolsonaro, tá? Ia ficar acidentalmente muito bom pro Bolsonaro, tá? Por quê? Presidente do Senado, que é onde nós temos mais problemas, onde é mais difícil de resolver as coisas, ia ficar devendo favor pro Bolsoninga, tá? Ia resolver o problema ia resolver o problema do Bolsonaro no Senado, tá? Na Câmara, é centrão, meu amigo. É centrão, certo? O Maia ia se fuder, certo? E ia entrar um cara lá, pró-Bolsonaro, pró-centrão, que enquanto mantido contente com a decisão dada, ia poder se reeleger. Porque veja bem, a decisão ia ser, pode a reeleição, mas só uma vez. Isso ia tesourar o Maia. Mas quem eventualmente fosse eleito para a Câmara esse ano ia poder ser reeleito novamente em 2022, certo? Então bastava o cara fazer uma presidência da Câmara minimamente decente, se reeleger deputado, 2022, mantido o esquema de poder, ele seria reeleito. E aí eu acredito que o nosso amigo Barroso, que acredita que é papel do STF revolucionar a sociedade, né? Aquilo que a sociedade não está preparada para aceitar deve ser imposta pelo STF. O esquerdismo que ele acredita que tem que ser feito na marra através do STF. O Barroso fez o cálculo e falou assim: Neide do céu! Neide do céu! Ligou pro Gilmarzão lá e falou: Neide do céu! Vocês viram, eu tô com problema na garganta, a Neide não tá saindo direitinho. Mas foi isso que o Barroso fez, né? Editar a sociedade, exatamente, isso que o Barroso diz, né? O Barroso mandou um Neide do céu e falou, velho, fudeu. O Batoré vai ficar 2 anos não mais atrapalhando o Bolsoringa, certo? E o Bolsonaro, agora que tá com o Centrão, vai eleger alguém para presidente da Câmara e esse presidente da Câmara vai ficar 4 anos. 4 anos. E daí, se ganhar o Sérgio Moro, se ganhar o da calça apertada, né, se ganhar qualquer outro, os primeiros 2 anos, o cara que estava com o bolso vai fazer com o próximo presidente a mesma coisa que o Maia fez com o Bolsonaro os 2 primeiros anos, certo? E se o filho da puta do Bolsonaro se reeleger, o cara tem garantido os 2 últimos anos de mandato e mais 2 anos do próximo mandato, né? Ou seja, 4 anos de presidência da Câmara dá para fazer muita coisa, né? Então, meus amigos, Barrosão foi no banheiro, soltou um Barrosão, né? Deu aquela esticada, né? E daí, não é porque está escrito na Constituição, não, meus amigos. Não é porque está escrito na Constituição. É para salvar os dedos. Barrosão deixou ir os anéis. Certo? Falou, não, tá escrito na Constituição que não pode. Entendeu? Tá escrito na Constituição que não pode. Tá? Ele não fez isso porque ele acha que a Constituição tem que ser mantida. Até porque o Barrosão já falou várias vezes que ele é o editor da sociedade, né? Se ele achasse que o que está escrito na Constituição valesse alguma coisa, ele não se atreveria a falar uma merda dessa, certo? Ele saberia que está escrito na Constituição que quem faz lei é Câmara e Senado. Então, meus queridos,
Essa é a minha interpretação. Essa é a minha interpretação, certo? Eles viram que estavam criando um monstro e esse monstro ia acabar devorando eles. Porque lembrem do seguinte, quem decide impeachment de ministro do STF é o presidente do Senado. E um presidente do Senado parça do Bolsonaro, certo? Ia jogar muita areia na engrenagem deles. Tá? Ia jogar muita areia na engrenagem deles. Basicamente, um presidente do Senado parça do Bolsonaro anula o STF. Anula o STF. Tá? Ah, inquérito das fake news. Acabou. Ah, inquérito dos atos antidemocráticos. Acabou. Ah, porque agora nós vamos votar um negócio porque o Senado, a Câmara não vota. Acabou. Entendeu? O STF volta a ser aquilo que deveria ter sido sempre. Né? Ou seja, um tribunal para decidir questões constitucionais. Lê a porra da Constituição e diz assim, aqui está escrito que não pode. Tá? Nós não vamos nem aceitar o processo. Né? Tá claro aqui, não pode. Né? Vedada a recondução. Né? Liminarmente nego o pedido, certo? Então, a questão é essa. Adiantaram os votos para não dar tempo nem de se realizarem negociações, né? Para encerrar a mesa de negociações que estava aberta, tá? Estava aberta, tenho certeza. Tá? Negociações estavam sendo feitas direto, certo? Então, para encerrar as questões, né? Para encerrar as questões, Barroso, Fachin e Fux já meteram lá no processo o voto, divulgaram, vazaram para a imprensa, certo? Vazaram para a imprensa esquerdista, tá? Se fosse uma coisa boa, né? Essencialmente boa, e não alguma coisa para fuder uma vantagem que o Bolsonaro, de forma, como eu já falei, fazendo cagada, ia acabar conseguindo uma grande vantagem, certo? Ia acabar conseguindo uma grande vantagem, tá? Tudo isso foi feito para que Bolsonaro tirasse a menor possibilidade de vantagem possível. Tá? Mesmo assim, a coisa melhorou.